12 de maio de 1967. Foi a data precisa que a banda Procol Harum lançou a canção I Want a Shade of Pale. Assim que a canção foi lançada, ela foi aclamada por público e crítica, e sem dúvida nenhuma ficou no top 1 da Inglaterra. A música até os dias de hoje é relembrada em inúmeros shows, em filmes, em séries, né? E vários outros itens, até de comerciais ela já foi utilizada. A música já foi regravada por mais de 1000 artistas diferentes, ou seja, dificilmente uma canção passou por tanto teste e se perdurou, né, e se mostrou ser efetiva na voz, né, e na forma de tocar de tantos artistas. A música é um dos singles mais vendidos da história. Pra você ter ideia, só o single da música vendeu mais de 10 milhões de cópias no mundo, fora as vendagens do álbum oficial da banda. Neste vídeo especial separei diversas curiosidades e vou apresentar algumas, né, já que são milhares, né, vamos falar assim, de interpretações, eu separei algumas das principais. Se você quer conferir, vem comigo. Fala galera do canal Chipados, hoje nós estamos para a nossa segunda música icônica, né, que é uma sessão criada agora no Chipados, e hoje a gente está retratando uma música do Procol Harum, que é a canção I Want a Shade of Pale, sem dúvida nenhuma uma grande canção. Fica aí comigo que você vai poder ver várias coisas bacanas sobre essa canção. Outra coisa, se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever, né? Dê o like aqui para que a gente possa, na verdade, dar um feedback para o YouTube que esse vídeo foi bacana para você e para que você continue recebendo notificações do nosso canal Chipados. E é isso aí, sem perda de tempo, vamos ao que interessa. O Procol Harum estreou, né, em 1967 com um álbum homônimo, né, com o próprio nome da banda, e foi neste álbum que saiu a canção I Want a Shade of Pale. Outra coisa interessante é que o álbum saiu 3 versões diferentes, uma na Inglaterra, um nos Estados Unidos e um na Alemanha. E ainda para fazer mais confusão, quando o álbum foi sair lá na frente numa versão em CD, ainda teve outras colocações. Cada local apresentou músicas diversas e diferentes. Algumas canções estão presentes em todas as versões, outras só saíram em determinadas versões. Então aqueles colecionadores procuram e vão atrás de, na verdade, ter as 3 versões do álbum do Procol Harum. A versão mais famosa foi a versão que saiu nos Estados Unidos, que a música de abertura é a própria canção que a gente está trabalhando aqui hoje, que é I Want a Shade of Pale, uma, sem dúvida nenhuma, uma canção extremamente enigmática e que marcou época e está presente até os dias atuais. Eu, por incrível que pareça, fui conhecer a canção através desse pequeno disco aqui. Eu venho de uma cidade, né, do interior chamada Santa Bárbara do Leste, lá tinha uma pequena danceteria que tocava aos finais de semana, né, chamada Paralamas Dance. E aí funcionava da seguinte forma, quando estava tarde da noite, 1 ou 2 horas da manhã, eles, para dizer que era a última, né, era a saideira, eles tocavam esse álbum na íntegra. E a terceira canção do lado A era essa linda canção. Então eu fui conhecer a música, não foi, né, na década de 80, eu ainda era muito novo, né? Então o que acontece? Eu fui conhecer através de um cover, para ver tanto que essa música foi covernizada. Eu não conheci diretamente. Mais tarde eu fui conhecer a versão original com o próprio Procol Harum e estudar melhor a canção. I Want a Shade of Pale é uma canção trágica, romântica e ao mesmo tempo enigmática. A canção mistura rock, classicismo e música barroca, sem contar sua fundamentação também na música clássica. O Procol Harum, na época, conseguiu achar um meio termo entre Beatles e Jimi Hendrix. E aí toda essa gama de pessoas começou a curtir, inclusive dos Beatles e o próprio Jimi Hendrix. Uma curiosidade era que a banda abria inclusive a turnê de Jimi Hendrix nessa época. E aí isso, de certa forma, catapultou a sua carreira, vamos dizer assim. É bacana lembrar também que no ano de 1967 os Beatles estavam lançando aquele álbum mais icônico da sua carreira. Eu me refiro ao Sgt. Pepper's. Mas a canção que estava, o single que estava em primeiro lugar, era a canção I Want a Shade of Pale do próprio Procol Harum. Coisa irônica, não? Essa música abriu sucesso para que músicas diferentes, para no futuro, como a própria Bohemian Rhapsody do Queen, também pudesse fazer sucesso. Sem dúvida nenhuma, foi uma música importantíssima para esse estilo de música ter seu espaço. Das inúmeras versões, a versão mais conhecida é a versão da própria banda Procol Harum, né? Que por incrível que pareça, até nos dias de hoje ainda continua se apresentando
de vez em quando e através de amigos e apresentando. Veja eles velhinhos ainda tocando essa canção. A outra versão, que é considerada a segunda mais conhecida, foi gravada no ano de 1973 e foi a canção do cantor Johnny Rivers, que emplacou inclusive a sua carreira. A versão feita pela cantora Annie Lennox também na década de 80 e 90 também marcou e muito e se tornou um verdadeiro clássico da cantora. Outro titã da música que regravou a canção e apresentava ela em seus shows ao vivo e sem dúvida nenhuma com uma versão extremamente marcante e diferente foi Joe Cocker. Nas versões mais recentes, uma também que ficou muito chamativa foi a versão que o cantor Mike Bolton, que também pegou outro cover, né, que é a When the Man Loves a Woman, e fez um grande sucesso. Ele também fez a sua versão para I Want a Shade of Pale e ficou extremamente fantástica e romântica. Para você que gosta de rock pesado, deve imaginar que essa música, por ser muito com estilo romântico, ela não foi covernizada. E é aí que você se engana. Vários artistas do rock pesado regravaram essa canção, como por exemplo a versão que Doro Pesch e o Warlock fizeram. Olha só. Outra versão peso pesado foi a versão feita pela banda Riot. Não poderia deixar de citar a versão feita no piano, feita por Zakk Wylde, através da banda Black Label Society. É impressionante ver como o Zakk é eclético e ele conseguiu fazer uma excelente versão dessa canção. Outro cantor também ligado ao rock pesado e ao hard rock, que também usava a canção e ainda tocava nos seus shows solos, foi o cantor Glenn Hughes. Mas sem dúvida nenhuma, a versão que eu mais gosto das bandas e dos artistas de rock pesado foi a versão feita por Neil Scott e Sammy Hagar, né, que montaram uma super banda e faziam uma versão bem enérgica com guitarras, né, retirando completamente a ideia do órgão e ficou uma versão extremamente pesada. Confere aí. Já no Brasil, a versão que ficou mais conhecida foi a versão feita pela banda Folhas. Sem dúvida nenhuma, foi uma das mais importantes de todas. No Brasil também existe a questão de se fazer versão, que não é praticamente a tradução. Então cada um cria uma letra à sua maneira e regrava. E essa música foi regravada de duas formas. Inicialmente por Agnaldo Timóteo. Confere aí. Para surpresa de todos, até os cantores sertanejos, como por exemplo Daniel, também regravou a canção. Flores que se mexem. O aparecimento da canção em diversas séries e filmes também foi muito grande, mas sem dúvida nenhuma uma cena muito marcante foi de um episódio da série chamada House, onde, sem dúvida nenhuma, a canção apresenta todo um contexto adequado ao que estava se passando naquele momento. Eu poderia continuar apresentando para vocês várias versões, mas eu acredito que até aqui já deu para perceber o tanto que essa música é uma música icônica. A canção Iron J. Screen de Johann Sebastian Bach, que é uma música clássica, inspirou praticamente os nuances. A música não é um plágio, mas que ela fundamentou em cima desses arranjos, com certeza fundamentou. Dá uma conferida para vocês verem. Outro ponto que é surrealista e enigmático para muitos é a questão da letra da canção, que na verdade ninguém chega a um consenso, pois a canção mistura várias coisas. Ela mistura um som romântico, ela mistura mitologia e até misticismo. E a música, ela na verdade, ela tem uma letra muitas vezes não compreendida.
E muitas vezes essas passagens, elas deixam uma grande abertura por ser uma letra praticamente metafórica. A música, na verdade, é de difícil tradução e muitas coisas, na verdade, ficam meio que subentendidas, né? Então, por isso, é difícil afirmar a precisão. Se você procurar na internet tradução, você vai ver traduções completamente diferentes. E, inclusive, por causa dessa questão do linguajar, é como se a canção fosse escrita com gíria ou dando subse-entender. Os versos da poesia, na verdade, em alguns momentos não se casam perfeitamente, eles saem de um assunto e vai para outro. Mas existem alguns consensos sobre a letra da canção. Consideramos hoje que a música tem uma versão com a tradução literal, ou seja, uma tradução praticamente do inglês para o português, além de receber versões, como a gente já viu até do próprio Aguinaldo ou do próprio Daniel, né, que faziam alusões com frases que não tem nada a ver, que nem são ditas na música, também existe uma versão chamada poética, que é uma interpretação do que se acontece na letra. Mas a interpretação mais comum, ela se refere sobre que, na verdade, a ideia da paixão e do amor tem que ser duradouro. Ele fala que, na verdade, vamos falar assim, os diferentes se atraem e que, na verdade, essa comunhão, por mais que haja uma separação, o universo faz uma forma de que quando aqueles têm uma liga, aquilo vai voltar. Então se refere àquela questão do amor que, por mais que passam por mudanças e outras conexões, você sempre retornará àquele eixo, aquele ponto-chave que seria como se fosse sua espécie de alma gêmea. A gente pôde ver isso, né, por um filme brasileiro que pegou essa ótica e usou a canção como tema, que foi o filme Ponte Aérea. Bom, acho que agora a gente já perdeu o fogo. Para você que conferiu esse vídeo até aqui, quero lembrar você que na descrição desse vídeo eu deixei a tradução literal, a versão em inglês e deixei também a versão poética para que você possa fazer um quebra-cabeça e tentar fazer você mesmo a interpretação dessa letra. E agora, para encerrar, eu deixo com você a canção na íntegra, com a sua tradução literal. E não se esqueça de se inscrever no canal Chipados, pois em breve novas músicas icônicas estarão presentes. Valeu!